Boa tarde, gente. Espero que esteja indo tudo bem com vocês e que os estudos em probabilidade 2 estejam indo bem. Hoje a gente vai ter aula 7 sobre esperança condicional novamente, só que um outro conceito de esperança condicional que vai ter bastante a ver com o que a gente viu na aula passada e que é um pouco desafiador às vezes a primeira vez que a gente vê o conceito que a gente vai ver na aula de hoje. Então, prestem bastante atenção e pratiquem os exercícios para dominar esse conceito da aula de hoje. Então, antes da gente entrar na esperança condicional, vamos fazer uma revisão rápida, principalmente focando na aula passada, que vai ser importante para a aula de hoje. Então, a gente viu alguns conceitos ao longo do curso. Alguns deles estão apresentados aqui. A gente viu a acumulada de um vetor de variáveis aleatórias. Na probabilidade 2, a gente está sempre focando num vetor de variáveis aleatórias ao invés de uma única variável aleatória. Então, a acumulada é simplesmente a probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias serem menor do que um determinado ponto, e é uma função para todos os possíveis pontos que a gente pode considerar. E a gente viu a função de densidade marginal de um vetor de variáveis aleatórias, que quando o vetor é discreto, então isso é simplesmente a probabilidade do vetor de variáveis aleatórias assumir a probabilidade dela assumir um determinado ponto, que basicamente está muito alinhada à nossa intuição. E daí a gente também viu a função de densidade marginal quando o x é uma variável contínua. E nesse caso ele é a derivada da acumulada, e a derivada da acumulada basicamente diz quão plausível é esse ponto, quanto de probabilidade está concentrada numa vizinhança desse ponto. Daí a gente viu a função de densidade condicional, f de x dado y, e a gente viu que ela é muito parecida com aquilo que a gente viu em fundamentos de probabilidade, que é a densidade condicional de x dado y é a densidade de x e y sobre a densidade de y, e que parece muito com a probabilidade condicional de eventos, né? A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A e B dividida pela probabilidade de B. Daí a gente viu também a definição de independência. Então a gente diz que um vetor x1, x2, xd é independente dado y se a densidade conjunta de x dado y se fatora, né? Pode ser escrito como um produto de f de xi dado y. E no caso particular, a independência marginal, a gente diz que x1, x2, xd são independentes marginalmente, se a densidade marginal deles, do f de x, pode ser escrito como o produto do f de x1, f de x2 até f de xd. Muitas dessas propriedades condicionais que a gente está vendo também, ou definições condicionais que a gente está vendo, existe a definição marginal quando a gente tira o dado y de todas as expressões. E na aula passada, a gente viu a esperança condicional de x dado y. Então, o que ele representa? Ele representa para a gente qual é um valor típico para o vetor x, depois que a gente aprendeu que o valor da variável y é y. E daí a gente viu que é muito parecido com aquilo que a gente viu em probabilidade 1, é simplesmente a integral sobre RD do vetor x vezes f de x dado y. E essa integral aqui está escrita numa forma vetorial, mas basicamente a gente pode pensar que a esperança de x dado y ela é simplesmente um vetor em que para cada coordenada a gente tem a esperança de xi dado y. E a esperança de xi dado y é simplesmente a integral sobre r de xi f de xi dado y dxi. Depois, a gente viu algumas propriedades da esperança condicional que elas generalizam muito bem as propriedades que a gente viu em probabilidade 1. Então, a gente viu que se o x e o y são independentes, então um valor típico, quer dizer, se o y não traz nenhuma informação para x e o x não traz nenhuma informação sobre o y, daí o valor típico para o x, dado que a gente aprendeu que y é igual a y, continua sendo o valor típico para x antes da gente saber qualquer coisa sobre o y, afinal, y não está trazendo nenhuma informação para o x, então o valor típico, o valor central, continua igual. A gente também viu a lei do estatístico inconsciente. Então, a esperança de g de xy dado y, isso é simplesmente a integral sobre todos os valores de x do g de xyzinho, g de xzinho yzinho, do f de x dado y dx. Então, essa é a lei do estatístico inconsciente.
que é muito parecido com a lei do estatístico inconsciente que a gente viu em probabilidade 1. A gente viu que a esperança é um operador linear, que nem a gente tinha visto em probabilidade 1 também. Então, se m e n são duas matrizes e v é um vetor, então a esperança de mxn mais v, dado y, é igual a m esperança de x dado y vezes n mais v. E a gente também viu que o x1 e o x2 são independentes, dado y. Então, a esperança de x1 vezes x2 dado y vai ser a esperança de x1 dado y vezes a esperança de x2 dado y. Então, essas propriedades são muito importantes. E agora a gente vai continuar sobre um novo conceito, uma nova definição que é importante para a esperança condicional.